Fala pessoal, vamos falar hoje de uma ferramenta poderosa dentro da área de suprimentos que nós compradores não podemos deixar de saber, de usar e de como utilizá-la em todos os momentos que antecedem a tomada de decisão para aquela compra. Meu nome é Alexandre Vale, sou PhD na área de Engenharia de Suprimentos pela Universidade Federal Fluminense e estou há mais de 25 anos como gestor de suprimentos. Acompanhe nesse canal muitos conteúdos para a área de compras, logística almoxarifado, onde eu posto todos os dias um conteúdo novo com informações e com detalhes sobre o nosso mundo de suprimentos. O TCO, que é uma poderosa ferramenta, e para o mundo de suprimentos, ela é muito importante, pois ela gera confiança dentro daquilo que nós estamos comprando. Então, quando a gente fala do TCO, Total Cost Ownership, você já deve ter escutado falar nisso, é altamente favorável que você usa, mas cuidado para você não criar uma burocracia extra dentro do seu processo de compras. Ou seja, se você está comprando um item muito pequeno que não seja estratégico para a sua empresa, um item de valor agregado que não vá ali te causar grandes preocupações no futuro, não utilize essa ferramenta como uma ferramenta total. Você pode utilizar sim, em vez de você utilizar aquela em comparativos de preço, você já pode ir adaptando o TCO para uma compra menos estratégica. Mas se for estratégica, é imprescindível que você use o TCO. Ele demanda o quê? De uma racionalização nossa, ou seja, quando você tem uma ferramenta dessa, você raciocina muito melhor em cima do que você está comprando. O TCO, então, ele é uma ferramenta, uma ferramenta quase financeira, se a gente puder falar assim, Dentro da área de TI, ela é amplamente utilizada porque ali você vai mostrar a aquisição de software, de telas, de computadores, de tempo de inatividade, ou seja, você pode botar uma série de coisas dentro desse TCO, trabalhar com a linha de comparação, onde você no final vai ter a soma de todos aqueles itens e você vai observar qual dos produtos você está comprando, ou seja, você vai avaliar, inclusive ao longo do tempo, se aquele produto pode ser um produto favorável ou não para a sua linha. Dentro dessa análise da importância do TCO, nós temos várias. Você, por exemplo, tem esse exemplo que eu coloquei aí para você, você pode ver esse exemplo que eu coloquei para você do carro, do aplicado automaticamente, quando você deve observar esses detalhes. E aí aqui eu vou conversar com você sobre uma experiência que eu tive dentro da minha carreira de gestor, há mais de 25 anos fazendo a utilização dessa ferramenta. Eu tinha que trocar, na verdade, a frota de carros da minha empresa. E eu comecei a pesquisar sobre aquilo, e era numa época que os carros eles começavam a ter uma importação maior, então começava a aparecer aqueles carros novos que não eram fabricados na indústria simplesmente brasileira. Eram carros que estavam sendo importados e carros muito bacanas, com novos features dentro deles, e algo que me chamou a atenção. Eu falei, poxa, vou trocar os carros da empresa, que eram de uma marca nacional, de fabricação nacional, por esses outros importados. O pessoal, a gerência, o pessoal da fábrica vai gostar muito, porque tem a linha de caminhonete, tem a linha de passeio mais para fazer um transbordo ou outro, e eu fui lá e troquei todos os carros da companhia, tive uma boa economia em relação, eu pesquisei, obviamente, os carros que eu já tinha com esses novos modelos, e no final eu tive equivocadamente um saving bom para isso. Então, o que deu errado dentro desse meu processo de transição? O que aconteceu para eu não ter tido um êxito nesse assunto? E ao comparar os dois carros, é óbvio que eu ali optei pelo mais barato e estava dando o mais barato para aqueles carros importados. E eu logo efetuei a compra. Mas eu não previ, por exemplo, peça, manutenção, garantia do meu carro, ou seja, vários itens que um TCO poderia ter me dado, aonde eu não organizei de maneira adequada e acabei ali
criando um grande problema para mim e para a empresa, porque alguns carros, inclusive, ficaram parados por muito tempo devido a esse tipo de problema, que eram as peças, a manutenção era muito precária e tal. Então, isso é um aprendizado. Quando você trabalha com um TCO, quando você olha para um TCO de uma maneira correta, você vai conseguir trabalhar tudo aquilo que você precisa. Um outro exemplo que eu gosto muito de falar é o exemplo do computador. Você tem um computador que custa 5 e outro que custa 10. Óbvio, quando você olha uma comparação dessa, dentro de uma linha, né, um mapa de comparação simplesmente, você vai olhar aquele computador e vai falar, nossa, esse computador custa 5 contra 10, não tenho dúvida, partiu para o 5. Mas e aí, quando você recebe o computador, você vê que ele não veio com cabo, que a garantia dele não existe, que a troca de peças, caso você precisa, não está adicionada dentro da sua compra. Aquele plug que você comprou do computador, ele não veio, e você, para comprar um plug que se adapte ali ao processo elétrico da sua empresa, ao projeto elétrico da sua empresa, ele vai te custar tanto. Então, no final, aquele computador que custava 5, que você optou, ele vai custar 15. E aquele computador que era 10, que foi ofertado por 10, ele se transformaria numa ótima compra para você. Então, aprenda a utilizar o TCO de uma maneira onde você pode colocar ali todos os seus processos de compras. O TCO, eu gosto de usar ele em duas bases, que são as oportunidades, óbvio, de saving, mas não confundam. Saving aqui não é aquele que você vai ter do budget perante a sua compra, onde você vai mostrar ali que o seu processo de compra teve um saving bom. Não, saving aqui é economia, tá? O saving aqui apresenta no desempenho, no compartilhado, o que você está fazendo, nas mudanças de especificações, alterações de design, custos de processos administrativos, eliminação do seu inventário, ou seja, o custo de aquisição, as oportunidades percebidas, inventariadas, obsolescência, tudo isso vão estar nessas análises que você pode colocar e deve colocar dentro do seu TCO. Por que essa análise é tão importante? É uma análise que, como eu já comentei com vocês anteriormente, é uma análise que você vai gerir de uma maneira muito mais correta e com muito mais precisão todos os custos que você tem ali. A complexidade, por exemplo, de uma operação logística, você vai conseguir entender de uma maneira onde você vai ter tudo aquilo diagramado dentro ali do seu processo de compras, ou seja, o custo é alto, você tem uma inviabilidade de transporte para aquela carga, o seu produto ele vai ser destinado a uma compra, ele vai ser destinado a uma venda, ou seja, tudo isso você vai colocando nas suas caixinhas desse TCO e pode chegar à conclusão que aquilo ali impediria, inclusive, de você seguir com um processo, por exemplo, de locação de caminhões ou processo de locação de algum item dentro da sua área de logística. A importância para os gestores, ele é muito sensível. Você que é gestor deve orientar a sua equipe que ela faça o TCO de uma maneira onde ela vai englobar todos os custos ali gerados dentro do processo. Transporte, recepção, emissão de documentação, manutenção. Sim, aí as pessoas vão perguntar, poxa, mas teste de qualidade, emissão de documentação fiscal, tudo isso tem um preço. Tudo isso você pode observar dentro da sua empresa, é uma particularidade. Eu não estou falando que isso aqui você precisa ter, mas se você tiver, você simplesmente vai rasurar, vai dizer isso eu não tenho. Mas se você tiver, vai ser uma linha que você vai lembrar, poxa, esse item eu tenho, então eu tenho que colocar ali aquele custo, porque senão você cria um buraco negro. Muitas vezes nós criamos, né, nós da área de suprimentos, nós temos a liberdade, né, de fazer as compras sem alguém questionar, poxa, mas tem certeza que esse preço foi mais em conta? Muitas vezes eles querem interferir, mas eles, quando você trabalha dentro de uma empresa séria, você tem uma equipe séria, muitas vezes você toca ali o seu processo, pois eles sabem da sua competência. Nesse momento, você pode, sem observar esses custos, estar criando
criando um buraco negro para o projeto. No final, aquele lucro estimado, quando você teve ali a venda, ela acaba não se transformando na realidade. E ali você não consegue descobrir a sua compra não foi uma compra adequada e tal. Então, assim, esse TCO serve muito para isso, para você utilizar, gerenciar os seus custos de produtos, os seus lotes adquiridos, ou seja, os custos gerados por aquela situação. Então, é muito importante dentro da percepção, ou seja, dentro da percepção de compra, onde ele costuma, ter ali uma parte mais sensível e em que, como eu disse, o buraco negro, é facilmente um momento de desvio ali, se você não levar em consideração, ou seja, você tem que observar, então, essa importância na percepção, durante todo esse ciclo que você tem ali, do momento que você recebe a requisição, o escopo da área de vendas, de marketing, ou mesmo da sua produção, até você colocar esse produto dentro da sua área de logística para ele ser enviado. Ou seja, o TCO vai colocar de uma maneira muito mais fácil para você, que é gestor, que é um category manager, um analista de compras de almoxarifado ou de logística, a forma correta na qual você vai estar passando a informação para o final do projeto contabilizar esse processo. Então, é muito importante que nós utilizemos de uma forma correta essa ferramenta, que é uma ferramenta muito poderosa na área de suprimentos. Assine o canal, compartilhe, deixe os seus comentários e compartilhe também com seus amigos de suprimentos para a gente criar aqui uma comunidade onde os assuntos da área de compras, logística, almoxarifado estejam sendo tratados de uma maneira muito mais aberta, de uma maneira muito mais fácil. Daqui a pouco tem mais conteúdo. Tchau, tchau.